Por favor. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 13, do 7 até o 13. E vamos ler também o capítulo 19, de 1 a 9. Amém? Achamos? Nos diz assim então a palavra do nosso Deus. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Capítulo 19. De 1 a 9. Diz assim a palavra: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. Mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se hajam sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremeteram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Até aqui, irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, por favor? Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome e te bendizemos, e agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa. Te suplicamos agora, Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, ministrar as nossas vidas, ó Deus. Te clamamos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, esse texto, muitas vezes nós o falamos, o conhecemos muitas vezes de ouvir falar, alguma pessoa falou, ou escutamos em algum lugar, a respeito da história do Abrão e do Ló, tio e sobrinho, que saíram do mesmo lugar, lá na terra de Ur, e Abrão foi seguindo com ele, até que os seus pastores começaram a brigar, e então resolveram se separar. Vai um para cada lado. E Abrão fez com que Ló escolhesse. Escolhe, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe o melhor caminho que você quiser, que a gente vai para cada um para um lado. Nós não precisamos brigar, porque somos parentes, e parentes chegados. E nós vamos perceber que, no texto que nós lemos, que diante dessa contenda, e diante da pronta resposta de Abrão ao seu sobrinho Ló, Ló olha adiante e vê os campos, as campinas do Jordão. O lugar era assim, maravilhoso, bom para o pasto. Os animais pastariam sem ter que subir morro. Seria uma carne macia, gostosa. E ele pensou, se os meus gados pastarem aqui, eles reproduzirão muito mais. Eu vou enriquecer mais ainda. Então ele escolhe, eu vou para lá, para as campinas. E o texto diz que Ló escolhe as campinas e Abraão escolhe Canaã, as terras de Canaã. E as terras que Abraão escolhe são terras mais inclinadas, morro acima. Mas foi a escolha que ele fez, eu vou para cá e eu vou para lá. A Bíblia diz que muitas vezes a nossa escolha, o nosso coração, faz escolhas enganosas. E que a escolha certa, ela vem do Senhor. Por isso que Deus muitas vezes diz assim, olha, espera em mim, confia em mim. O Salmo 37 diz, olha, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, mas espera nele. Temos que esperar no Senhor. Ló fez uma escolha muito rápida, sem observar para onde ele estava indo e onde ele estava levando a sua família. Ele escolhe ir para as campinas do Jordão, e nós vamos ver aqui que, quando ele escolhe isso, ainda não havia o Senhor destruído a Sodoma. E quando ele vai para as campinas, ele vai fazer as tendas, porque eles eram um povo nômade. Então eles iam estendendo a sua tenda, ou seja, faziam um acampamento aqui, depois faziam ali, acolá, e ele fazia esses acampamentos com a família e com todos aqueles que trabalhavam com ele, até as portas de Sodoma. Até que no capítulo 19 nós vamos perceber que Ló já não estava habitando mais em tendas. Ele estabelece uma casa, uma residência para ele. Ele vai morar onde? Dentro de Sodoma. Ele agora já não é mais um nômade que fica pousando ou estabelecendo tendas para morar. Ele leva a sua família para dentro da cidade de Sodoma. E nós vamos perceber que já no capítulo 19 vai dizer que ele estava sentado no portão de Sodoma e chegam dois anjos, que até então ele não sabia que eram anjos, e ele se prostra, ele se joga aos pés desses homens, anjos, diz, olha, vem pernoitar na minha casa, vocês vão lavar os pés, eu vou dar uma comida para vocês, e amanhã bem cedo de manhã vocês vão embora, partem rápido daqui. E os homens, não, nós vamos ficar na praça mesmo. Não, o texto vai dizer que ele constrangeu os homens a ir para a sua casa. E eles foram, e lá ele serviu um banquete para esses homens. E antes que eles dormissem, os moradores, tanto os novos quanto os velhos, todo o povo, foram à porta de Ló. E tinham uma exigência: traz esses dois homens estrangeiros para cá, porque nós vamos abusar deles. Não façam isso. Embora Jó, traga-os. Jó não, Ló.
Ló então foi à porta, fechou a porta depois dele, disse: olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou trazê-las, e vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas, mas quanto aos homens, não faz mal nenhum a eles. Mas a intenção no coração daquele povo era fazer mal. O pecado estava instalado no coração desses homens. Eles tinham um desejo de cometer o pecado, de abusar dos homens, das mulheres eles não queriam. Muitas vezes nós vemos que algumas decisões que nós tomamos parecem decisões excelentes, boas, as melhores possíveis, assim como foi a decisão do Ló. Na visão de empreendedor, de criador de gado, poderia ser que, olhando lá para as campinas do Jordão, seria a melhor coisa possível a se fazer. Mas quando nós não buscamos a orientação de Deus em primeiro lugar na nossa vida, aquilo que muitas vezes nós achamos que é a coisa melhor, pode se tornar a pior. Aquilo que nós achamos que será a bênção, pode ser que não seja. Diante da história do Ló, nós vamos perceber que ele sai com essas 2 pessoas, esses 2 homens que entraram na sua casa, ele sai com a sua família, sua esposa, suas 2 filhas, e nós vamos perceber que os homens dizem para ele assim: não olhem para trás. Mas a pior coisa que provavelmente aqueles homens falaram é não olhar para trás. Causou na mulher do Ló uma curiosidade gigante. Eu sei que mulher não é curiosa, mas a mulher do Ló era curiosa. E ela olhou para trás. O que está acontecendo? O que ela fez? O que aconteceu com ela? Ah, vocês conhecem a história. Que bom. Virou uma estátua de sal. Mas ela virou estátua de sal pela sua curiosidade? Não, pela sua desobediência. E também pela escolha que o seu esposo havia feito. Ele fez uma escolha, aos seus olhos, muito boa, muito promissora, mas aos olhos de Deus, a pior escolha possível. Ele podia ter escolhido um outro lugar qualquer, mas ele escolheu ir justamente para perto de uma cidade chamada Sodoma, e depois ele passou a habitar dentro de Sodoma. O interessante é que a gente vai perceber que ele, Ló, conhecia os costumes daquele povo. Ele conhecia o pecado daquele povo. Tanto conhecia que quando os homens chegaram à noitinha na cidade, ele pega os 2 homens e leva-os para a sua casa, para protegê-los. Ele sabia onde ele morava. Ele conhecia onde ele morava. Eu, uns anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja atrás da refinaria, na Reduc, lá em Caxias. E o pastor, meu amigo que tinha me convidado, quando nós estávamos chegando lá perto da Reduc, ele falou assim: olha, quando chegar naquele poste ali, você apaga o farol, deixa só na lanterna. Eu, por quê? Só faz isso. Quando eu cheguei lá pertinho, apaguei o farol, só deixei na lanterna. Abre o vidro, abri os vidros, nós abrimos os vidros. Agora não pode passar de 40 km por hora, tá bom, baixamos a velocidade para 40 por hora. Aí ele falou assim: ó, se você olhar para a sua esquerda, você vai ver que tem um cara deitado na grama. E eu olhei para a esquerda, ele falou assim: não olha de maneira incisiva, só dá uma olhada assim rápido. Eu olhei, e tinha um rapaz deitado na grama. Eu perguntei: por que ele está deitado na grama? Aí ele falou assim: não, porque ele é o atirador do comando vermelho aqui. Quem passa lá com o farol aceso, ele dá um tiro em cima para matar o motorista. Depois eles vêm para matar todo mundo que está no carro. E eu falei com a pessoa: e você me trouxe aqui, e eu trouxe a minha família? Tu é maluco? Por que você não me avisou antes? Porque se eu avisasse você, você não vinha. Então você tinha que vir. Mas está tranquilo, pode ficar tranquilo. Você estou muito tranquilo. Mais adiante, ele falou assim: diminui a velocidade, tem um buraco assim, assim, assim. Realmente tinha um buraco bem profundo, passamos com mais dificuldade.
ao atravessar o buraco, nós vimos pessoas do lado direito e do lado esquerdo. Eu falei assim, tanta gente é essa aqui no meio do nada? Ele falou assim, não, são os traficantes que estão tomando conta de quem entra e de quem sai. Eles já me viram, pode ficar tranquilo, eles já me conhecem. Aquele pastor conhecia onde a sua igreja estava. As pessoas que ali faziam a segurança, né, os bandidos, conheciam ele, já sabiam quem era ele. E quando ele me convidou, ele falou assim, olha, vem na minha casa que eu vou no seu carro. Eu vou contigo. Eu disse, não, mas vamos nos encontrar. Não, eu vou no seu carro. Que bom que ele veio no meu carro. Porque senão alguma coisa ia dar errada. Eu não ia apagar o farol na hora certa, ia dar alguma coisa errada. Ló conhecia onde ele morava. Ló conhecia Sodoma. Tanto que ele insiste com aqueles homens que estavam chegando na cidade. Se joga aos pés deles e os constrange a ir para a casa dele, para a segurança desses dois homens. Ele faz a sua escolha, reconhece que a sua escolha não foi a mais certa, mas ainda assim ele resolve morar lá, na cidade que ele conhecia e sabia que não era tão boa assim para se morar. Mas ele resolveu ficar lá. Diante dessa história que nós lemos, do Abraão e do Ló já morando em Sodoma, nós vamos perceber que muitas escolhas que nós fazemos, e hoje nós estamos fazendo escolhas, anteontem, estávamos no ano ainda de 2021, hoje é o primeiro domingo do ano. Ontem foi feriado, passamos em casa, ou passamos viajando, ou passamos ainda nos confraternizando em família, e hoje estamos reunidos. E normalmente nós fazemos planos para todo o ano de 2022. Temos projetos, temos desejos no nosso coração. E muitas vezes nesse traçar os projetos, traçar os planos, muitas vezes nós esquecemos de suplicar ao Senhor que nos dê a direção correta, que nos aponte o caminho melhor. Nós não temos que escolher o caminho daquilo que nos parece melhor diante dos nossos olhos, mas temos que escolher o caminho que o Senhor vai apontar para nós, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa vida seja próspera, para que a nossa família seja abençoada e próspera. Aos olhos de Ló, ele fez a melhor escolha, mas chega a determinado ponto que ele tem que oferecer as suas duas filhas, para que aqueles homens pudessem fazer o que eles quisessem com elas, para que eles não molestassem aqueles dois homens, dois anjos que estavam na casa dele. Nós temos que perceber que as decisões que nós tomamos, elas podem nos levar para perto de Deus ou podem nos levar para perto do pecado. Logo quando ele faz a sua escolha, nós vamos perceber que ele vai morar na campina e vai fazendo as suas tendas de pouco a pouco até as portas de Sodoma. E depois ele não fica mais às portas, ele vai habitar dentro da cidade. E ele conhecia o hábito, o costume, o pecado daquele povo. Ele se afasta de Deus e está ao lado do pecado, convive com o pecado. E olha o que acontece com ele. Depois que ele sai de Sodoma, o Senhor destrói Sodoma, a mulher dele vira a estátua de sal, ele vai morar com as suas filhas numas cavernas, longe dali, e as filhas o embriagam, dão bebida forte para ele, ele fica embriagado, e a primeira filha se entrega para o pai, tem relação sexual com o pai para que ele tenha filhos, e depois a filha mais nova faz a mesma coisa,
De onde essas meninas ou essas mulheres tiraram isso da cabeça? Porque elas não poderiam ter noivos ou pessoas que estavam interessadas para casar com elas, porque elas preferiram fazer isso com o pai, porque o pecado estava instalado no coração delas também. O pecado não enraiza só em nós, irmãos. O pecado, onde vivemos, muitas vezes ele vai se alastrar, porque nós estamos afastados do Senhor. Ele vai entrar dentro da nossa casa e vai fazer ruína na nossa casa, vai estragar tudo, por uma decisão sem orientação de Deus. Ló destruiu a sua família, Ló destruiu a sua casa. Uma outra coisa que a gente observa nesse texto é que, dependendo da decisão que nós tomamos, dependendo da direção que nós tomarmos, nós estamos escolhendo boas ou más companhias. Boas ou más. Lembro do meu pai, ainda eu era adolescente, meu pai dizia o seguinte: olha, muitas coisas vão aparecer para você. Muitas oportunidades vão aparecer para você. Você vai encontrar amigos que vão te auxiliar, vão te ajudar a seguir um caminho que é um pouco mais difícil, mas que você vai vencer. Mas vão aparecer também amigos que vão te oferecer o mundo. Ele diz assim: olha, vão te oferecer maconha, vão te oferecer cocaína, vão te oferecer isso, vão te oferecer aquilo, vão te oferecer o mundo das drogas. Olha para meu pai e falei assim: que isso? Nunca vai acontecer. Eu estudava no Senai. E uma empresa fez uma seleção lá no Senai. E me chamaram para fazer a seleção. E da seleção que o Senai levou 20 rapazes lá. Fui um dos selecionados para trabalhar nessa empresa. E fomos selecionados 4 rapazes. Eu era o único cristão. Os outros, todos, adoravam o diabo e adoravam também a cocaína e a maconha. E a primeira coisa que eles fizeram é: tu quer cheirar? Tem um pozinho branco aqui. Eu não gosto disso. Não, tem a maconha também. E eles levavam tudo isso no bolso. Eu achando que meu pai estava falando bobagem. Não. Meu pai estava me alertando que poderia acontecer. E aconteceu. As boas e as más companhias. Depende da decisão que nós vamos tomar. E essas boas e más companhias também depende da decisão que, como pais, nós vamos tomar. Quais são as companhias que os nossos filhos andarão? Quais são os amigos dos nossos filhos? Nós temos que estar alertas. Como eu tenho sido pai? Como você tem sido mãe? Você tem orientado os seus filhos? Tem aberto o jogo para eles? Tem falado a verdade? Tem mostrado os amigos com quem ele anda? Mesmo que ele não te ouça agora, mas quando os amigos oferecerem qualquer coisa, ou as facilidades, ele vai lembrar do que você falou. Ló viu a facilidade das Campinas do Jordão e levou para lá os seus filhos, sua família, suas filhas e sua família. E as suas filhas foram contaminadas pelo pecado. Provavelmente as companhias que elas tiveram lá dentro de Sodoma influenciaram o coração e na decisão delas. Que elas não viram mal nenhum de embriagar o pai e se deitar com seu pai, para que o pai tivesse outros filhos. Nós precisamos entender que as decisões que viermos a tomar agora em 2022, que possamos colocar as decisões diante do Senhor, suplicar ao Senhor: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, ou eu vou lá para Canaã, que tem que subir o morro, ou eu vou para as Campinas do Jordão.
qual o melhor caminho, para onde eu vou. Não se iluda por aquilo que você vê, não se iluda com o que o seu coração quer. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Uma outra coisa que a gente observa também nesse texto de Ló é que, diante da nossa decisão, a nossa decisão nos afasta ou nos aproxima de Deus. Ela nos afasta ou ela nos aproxima de Deus. Dependendo da escolha que a gente vai fazer, nós vamos estar mais próximos do Senhor, mais confiantes no Senhor, crédulos no Senhor, vivendo uma vida de alegria, de paz, de confraternização, de louvor e de adoração ao Senhor. Uma vida que vai nos levar para um esfriamento espiritual. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Mas pensa o seguinte: hoje estamos todos aqui na igreja, mas eu tomei a decisão de, no próximo domingo, e só voltar aqui agora no mês de março, porque eu tenho compromisso no domingo que vem, tenho compromisso no outro domingo, e eu vou começando a arrumar muitos compromissos, e minha fé vai esfriando. Ela vai esfriando. E quando nós arrumamos compromissos todos os domingos, tá? Não quero que você trabalhe, não pode trabalhar, tá bom? Se você trabalha, você pode trabalhar. Mas tenha certeza, pelo menos tenha um domingo, reserve um momento para você ter com Deus. Mas quanto mais nós nos afastamos, perdemos o costume de estar na igreja, nós vamos esfriando, a nossa fé esfria. Nós perdemos a vontade de estar na casa de Deus. Hoje eu estou tão cansado, não vou na igreja não. Mas já não vem há um mês, mas agora tu ficou cansado. Está em casa, mas está cansado, não tem condição de vir. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que resolver muitas coisas e hoje eu tenho que descansar. E é mais um domingo. E nós vamos empurrando. Diante das nossas escolhas, nós nos aproximamos ou nos afastamos do Senhor. Quando a nossa escolha ela não está de acordo com Deus, nós vamos nos afastar do Senhor. O que acontece com Ló? É isso. Ele vai viver dentro de Sodoma, ele conhecia Sodoma, ele sabia como era aquele povo, tanto que ele vai chegar para os dois homens, os 2 anjos que chegam, e dizer assim: olha, vocês vão dormir na minha casa, vocês vão ficar na minha casa. Não, nós vamos ficar na praça, que é agradável. Não, na minha casa. E por que ele faz isso? Ele conhece onde ele habita. E onde ele habita era um covil de pecado. Mas ele resolveu morar lá. Por que ele não saiu? Por que ele não voltou de novo para as suas tendas com a sua família? Era mais vantajoso, ou parece que era mais vantajoso, continuar morando lá. Tinha mais comodidade a casa dele na cidade do que ele morar na tenda. Ele preferiu continuar diante do pecado, viver diante do pecado, do que sair e estar diante do Senhor. Muitas vezes estar diante do Senhor, irmãos, não tem nada cômodo, é difícil, é complicado, tem dificuldades. E nós vamos viver com dificuldades, porque o diabo não quer dar moleza para a gente e não dá moleza para a gente. Nós temos que ter a história do Ló como referência para a nossa vida. A escolha do Ló tem que ser referência para nós. Ló achou que estivesse fazendo a melhor escolha para ele e para a família, mas não estava. Ele não pediu orientação de Deus. Ele foi impulsivo, tomou a decisão de maneira abrupta, rápida. E nós não podemos agir assim. Ore, peça ao Senhor: Senhor, olha, eu quero isso, mas é da tua vontade.
Senhor, qual o melhor caminho? Das Campinas do Jordão ou Canaã? Qual o melhor caminho, Senhor? Eu tenho certeza que Deus vai lhe dar o melhor caminho. E o melhor caminho aqui não eram as Campinas do Jordão. Por causa de Sodoma, por causa de Gomorra. As nossas decisões vão trazer para nós alguns reflexos, para nós, para nossa casa, para nossa família. E nós temos que perceber muito bem se nós estamos pedindo a orientação de Deus ou não. Se nós estamos solicitando ao Senhor que nos conduza, que nos leve, que nos direcione. É da tua vontade, Deus? Nós normalmente gostamos de tomar as decisões da nossa vida. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo. Mas será que é da vontade de Deus? Fale com Deus. Ore ao Senhor. Eu vou repetir um texto que nós falamos no dia 31 aqui. Eu pedi a ajuda de vocês. Eu acho que vocês lembram do texto. Eu acho que eu esqueci de novo. Me ajudem, por favor. Buscai, pois... Olha, eu só consegui ouvir o Charles, que está aqui bem pertinho de mim. Tá? Os irmãos acho que esqueceram também. É a máscara? Então vamos lá, me ensinem, por favor. Buscai. Isso, ficou quase bom. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Pode ser que demore, mas eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará e nos responderá na hora e no momento correto e na hora certa. Não duvide nisso. Não duvide disso. Ele nos abençoa. Jesus mesmo diz, olha, eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador. Vocês não estarão sós. Vocês estarão protegidos, amparados, acolhidos por mim. O Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor. Mas precisamos confiar. E colocar diante do Senhor, diante da vontade do Senhor, a nossa vida. E temos que nos submeter à vontade dEle, não a nossa. E quando nós escolhemos e queremos que a nossa vontade prevaleça, muitas vezes nós fazemos e tomamos a decisão como Ló, que é a pior decisão possível. Coloque a sua vida, irmãos, nesse ano de 2022 diante do Senhor, para que a sua vida, a vida da sua família, seja abençoada, seja próspera. Vocês perceberam que eu só falei do Ló? O que aconteceu com Abraão? Ele prosperou. Ele foi abençoado. Não é porque ele não fez escolha, é porque ele tinha pedido ao Senhor, Senhor, o que eu faço? E Deus falou assim, divide, vai um para cada lado. E ele então levou o sobrinho dele, escolhe. Você escolhe, para onde você quer ir? E ele foi, hipoteticamente, ele foi para o pior lugar, para Canaã. E foi o melhor lugar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Suplique a Ele. E entenda que quando nós dependemos do Senhor, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai fazer. E eu tenho certeza que Ele vai fazer. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 37. Eu vou estar encerrando com a leitura desse Salmo. Salmo 37. A partir do verso 3.
Amém? Achamos? Diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Espera, descansa no Senhor. Tenha certeza, confia no Senhor. Agrada o seu coração do Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. E você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E eu tenho certeza que esse ano de 2002 será um ano que Deus vai abençoar a mim e a você, vai abençoar a nossa igreja. Mas nós precisamos, de fato, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Colocar os nossos planos nas mãos do Senhor. Colocar aquilo que nós mais desejamos e queremos nas mãos do Senhor. Espera do Senhor, agrada no Senhor, descansa no Senhor. E você vai ver que Deus vai nos abençoar, vai te abençoar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus nós te damos graças, louvamos o teu nome, te bendizemos e agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos na tua casa, nesse primeiro domingo do ano. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, que ela venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade. Ó Deus, que esse ano, ó Deus, de 2022 seja um ano abençoado, próspero, e que em todo momento, ó Deus, possamos buscar, ó Deus, a tua presença, buscar, ó Deus, a tua orientação, para que de fato, Deus, sejamos abençoados no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Responde, ó Deus, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas, ó Deus, muitas vezes perguntas. Dá, ó Deus, a resposta para os nossos corações. Ó Deus, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha trazer ao nosso coração a paz e a certeza de que nós não estamos sós, mas a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, em nome de Jesus nós te clamamos. Fala ao nosso coração. Abençoa a nossa vida. E que esse ano de 2002 seja abençoado e seja próspero. Em nome de Jesus. Amém.